Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abedrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editado pela Ordem do Graal na Terra no português brasileiro, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, no português europeu, www.mensagemdograal.com.br. Oremos, na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do Universo, cientes, sim, teu infinito poder, teu eterno amor, tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos, consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Abençoada quarta-feira, hoje é dia 8 de dezembro de 2021. 9 horas e 16 minutos, Jundiaí, São Paulo, Brasil, 23 graus. Tempo um pouco frio, parcialmente nublado. Para essa época do ano, bem próximo do verão, é algo até um pouco inusitado, né? Temperatura hoje, ontem foi de máxima de 22 e mínima de 16 graus. Enfim, uma média de 19 graus centígrados, né? De máxima e mínima. É uma temperatura relativamente baixa. E estamos próximos do verão, predomina o sol. Deve ter, nessa época, aproximadamente 13 horas de sol, de dia, né? Tá certo que o sol está presente, e à noite, aproximadamente 11 horas. Bom, pode ser que seja até mais do que isso. Não conferi, mas talvez seja um pouco mais até. O dia está nascendo, já está claro, né? 5 horas da manhã. Não, 5 horas, logo depois das 5 horas já está claro, né? Não temos mais horário de verão, né? Com o governo Bolsonaro, enfim, uma das novidades do governo Bolsonaro, né? Horário de verão para aquelas regiões que estão do Brasil, né, que estão mais distantes do Equador, quando mais para o sul, né, do país, sudeste, enfim, quando amanhece mais cedo e também o dia termina mais tarde. Então é isso aí. Eu queria falar um pouco sobre Vênus, planeta Vênus, né? Eu sou astrônomo amador, tive interesse por astronomia logo com uns 16 anos, não, 16 não, 12 anos, né? Na época da escola, estava na 4ª série, né, do fundamental. Acabei entrando 3 anos mais tarde. Minha mãe achou por bem em colocar mais tarde, né? O que me chateou muito, né? Eu queria iniciar antes, né? Mas enfim, talvez tenha suas vantagens, né? Mas enfim, fiquei um pouco atrasado nos estudos, né? Até o primeiro colegial eu fui direto, né? Depois eu parei de estudar, eu já tinha primeiro colegial, 79, eu tinha 17 para
para 18 anos. E eu concluí, né? O colegial. Depois, no ano seguinte, eu desisti, por causa de muito trabalho, né? Tava trabalhando desde os 16 anos como desenhista, desenhista gráfico e publicitário. Enfim, depois eu retornei ao estudos, depois de muito tempo, né? Depois de uns 20 anos eu concluí, eu tinha 35 anos, retornei para aquela mesma escola que eu tinha feito estudo fundamental, né? Concluída lá no bairro onde eu morava, em Campinas, Jardim dos Oliveiras, escola Júlio Mesquita, escola estadual de primeiro e segundo grau Júlio Mesquita. E na época eu estudava o fundamental, não tinha ensino médio, eu ia estudar lá no centro da cidade, né? Ficava uma distância, uns 3 quilômetros, né? E depois, né? Depois, na década de 1990, começou a ter ensino médio, né? Que uns 40, 50 anos atrás, o ensino médio não era comum, né? As pessoas normalmente faziam no máximo ensino médio, ensino fundamental. Geralmente fazia até só o primário, até o quarto ano. Né? Meu pai, por exemplo, ele é de uma outra época, né? Nasceu em 1914, ele faleceu em 94, aos 79 anos. Se estivesse vivo, hoje teria 107 anos. Né? Mas ele, que eu saiba, fez até o quarta série e fez um curso técnico, né, de marcenaria, né? Essa questão. Né? Naquela época, quando meu pai tinha aí era jovem, né? Tinha uns 15 anos, 1930, né? Campinas era uma cidade muito menor, né? Não se compara à grande metrópole que é hoje. Já minha mãe, que nasceu um pouco mais tarde, em 1941, ela era do sul de Minas, né? Ouro Fino. Ela estudou só a quinta série, que eu saiba, lá em Ouro Fino, que era uma cidade muito menor, né? Uma cidade que não sei quantos habitantes que tinha naquela época, talvez uns 20 mil habitantes. Hoje não cresceu muito não, né? Eu não sei quanto que tinha, talvez tivesse um pouco menos, né? Uns 15 mil habitantes, enfim. Hoje Ouro Fino também continua sendo uma cidade pequena, né? Porque teve muitos imigrantes, né? Que vieram principalmente para São Paulo, Campinas, né? Lá do sul de Minas. Hoje talvez tenha aí uns 40 mil habitantes, Ouro Fino. Mas então, essa questão do estudo, né? Depois então eu retornei para a escola com 35 anos, muito diferente, né? Antigamente eu tinha uma certa dificuldade de adaptação na escola, né? Uma série de fatores, né? Eu sempre fui criado muito sozinho, né? Em casa, assim, com pouco contato, né? Com familiares, e quase nenhum contato com familiares. E também pouco contato com vizinhos, né? Tá certo? Minha mãe, meu pai também era uma pessoa muito reservada, né? Meu pai não tanto, meu pai era uma pessoa bem sociável, né? Mas é uma pessoa discreta, né? E minha mãe mais ainda, muito caseira e tal. E então eu ficava praticamente, minha convivência era com minha mãe e com minha irmã, que é um ano mais velha do que eu, né? Meu pai só retornava, saía de manhã para trabalhar, bem de manhã, né? E só retornava no início da noite. E naquela época eu era criança e acho que 9 horas a gente já estava tudo na cama, né? Então o contato que eu tinha com meu pai era mais fim de semana. E também pouco, ele era uma pessoa que não gostava muito de conversar.
E então meu contato era mais mesmo com a minha mãe e com a minha irmã. E só quando eu entrei na escola, né, com 9 anos, em 1971, isso já faz 50 anos, né? Eu estou com 60, né? Fiz 60 anos esse ano. Aliás, esse domingo aí estive com a minha irmã. Minha irmã é, se aposentou como professora, né, de estadual. E ela sempre morou com a minha mãe. Minha mãe faleceu em 1900, não, em 2012, faz 9 anos, né, com os 71 anos. Tanto meu pai como minha mãe faleceram de problemas circulatórios, né? O pai teve edema pulmonar e infarto. Minha mãe, ela tinha um problema também no coração, né? Questão de válvula, né? Mas a insuficiência cardíaca que ela teve provocou uma falência múltipla dos órgãos, né? Eu nem estou recordando o que está escrito no atestado, né, de óbito, mas a consequência foi essa. Ela tinha uma insuficiência cardíaca, podia ter feito uma opção de cirurgia, né, para corrigir uma das válvulas, né, são 4 válvulas no coração, das válvulas não estava se fechando, né, corretamente, precisava fazer uma cirurgia. Ela chegou 6 meses antes, ficou internada, houve essa recomendação, mas ela não quis fazer. E eu e minha irmã também não estava muito preparado, porque nós poderíamos autorizar, né, a cirurgia, né. A cirurgia cardíaca é sempre uma cirurgia muito delicada, né, muito... E, enfim, existe risco de talvez não sei quantos porcentagens, mas talvez uns 10%, vamos chutar aí uns 10%, tipo de cirurgia de falecer, né, durante a cirurgia, né. Mas se tiver sucesso, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor e aumenta, né, seus anos de vida, né. O estado que ela estava praticamente acho que até a doutora que conversou conosco que falou, não sei se ela disse que em um ano, assim, no máximo, né. Mas enfim, a gente ficou meio indeciso assim na hora. Eu percebi depois que a doutora queria que eu e minha irmã autorizasse fazer cirurgia. Mas ela não quis, não falou diretamente isso, né? Ela só falou do estado dela, que ela teria que fazer cirurgia. Mas ela, a princípio, disse que ela não ia fazer. Deu a entender que estava condicionada a nossa autorização. Nós também não estávamos meio despreparados. Eu tentei conversar com a minha mãe para fazer cirurgia, mas ela não quis. A minha irmã também achou, se ela não quer, então fica assim, né? Não sei se eu erramos na hora. Eu acho que pode ser que se tivesse hoje, né, com mais experiência, eu autorizaria a cirurgia, né? Porque é uma possibilidade, né? Ela poderia, caso tivesse sucesso, a cirurgia, que eu acho que a maioria dos casos tem sucesso, né? A pessoa se recupera, vive aí pelo menos mais uns 10 anos, né? 10 ou até mais, né? No caso, para a idade dela, que já tinha 71 anos, né? Mas enfim, aí ela ficou foi mais uns 6 meses, né? Aí ela gravou, foi novamente ao hospital e aí não teve jeito, né? Teve falência em 1 ou 2 dias, não conseguiu ter a reação, né? Porque nós também queríamos que ela se convencesse, né, da necessidade, né, de fazer cirurgia, né?
Na época eu pessoalmente eu tentei convencê-la, mas ela não aceitou. E, enfim, então fica por conta, né? Eu tenho um conhecido, era amigo da família, né? Um senhor já bem idoso também. É, lá de Campinas, né? E aliás eu nem sei exatamente, nem tenho fone dele, enfim, ele tem só um endereço lá de comercial, enfim, lá em Campinas. Então, às vezes quando ia para Campinas, ia lá conversar, bater um papo com ele, né? No fim de semana, geralmente, né? Então eu conhecia minha mãe, enfim, meu pai, era conhecido da família. Daí ele contou também que a esposa dele é, parece que já tinha uns 70 anos, mais ou menos, e ela teve problema cardíaco também, né? E, e ele autorizou, dependia dele, né? Porque eu acho que tem a impressão que a esposa dele também não queria, né? Fazer cirurgia. Então, o médico disse que do estado que ela estava ia viver pouco meses, né? Então eu autorizei a cirurgia. E parece que deu algumas pequenas complicações, mas teve sucesso a cirurgia, né? Então ele havia dito que ela estava bem. Isso foi logo após o falecimento da minha mãe, né? Depois, anos após, faz acho que uns 3 anos, talvez passava 2, 3 anos sem conversar com ele, né? Eu não tenho fone, enfim, minha irmã tem mais contato. Mas enfim, aí eu conversei com ele, estava assim, um jeito meio abatido, né, e tal. Apesar que ele já é idoso, né? Hoje ele tem 89 anos, né? Não sei como que está a vida dele, porque já tem uns 2, 3 anos que eu não converso, né? Mas então eu perguntei, está meio batido, né? Enfim, eu fiz uma cirurgia também cardíaca, tive problema também cardíaco e fui internado e, resolvi fazer a cirurgia, né? Então eu acho que fazia um ano mais ou menos, né? Também foi bem sucedido, né? Mas ele estava tomando uns medicamentos, coisa e tal, né? Enfim, essa questão de decisão, né? Às vezes a gente não tem experiência e também nós também ficamos um tanto isolados, né? Que da família, depois que viemos aqui para Jundiaí, minha irmã também não tem muito contato, né? Com os familiares e também não pede assim, não quer assim interferir com os problemas mais particulares, né? Porque também a outra tia, irmã da minha mãe, também é idosa. O irmão dela, o meu tio, né, materno, também é idoso. Ele mora em Campinas, a outra tia em Santos, então não quis interferir, né? Mas é uma coisa que só estavam nós três aqui, né? Não tive mais. E também contato. Minha irmã é professora, tinha os contatos lá com os colegas de trabalho, enfim. E eu praticamente não tenho contato nenhum, né? Porque eu vivo sozinho e meu maior contato que eu tenho é com a minha irmã, né? Quer dizer, mesmo assim ela tem vida própria. Mas então isso é importante também, né? Ouvir assim, quando tem uma família, né? Ouvir mais opiniões nessa época de quando tem alguma questão para decidir, né? É, autorizar ou não fazer uma cirurgia, né? Agora tem outros aspectos também, né? Quando às vezes é até preferível, né? É, morrer assim uma morte repentina, né? Porque uns 30%, né?
acho que 1/3 de todas as mortes que existem em questão acho que de doenças, né? É do aparelho circulatório. Em segundo vem câncer. Então, principalmente essa questão do aparelho circulatório, que envolve principalmente coração, válvulas, né? São cirurgias que têm um grande risco. E às vezes, geralmente, as pessoas já são mais idosas e às vezes é, elas até podem já estar sofrendo um início de Alzheimer, enfim, está um pouco assim, sem aquela capacidade normal para decidir, né? Então isso depende dos familiares, né? Agora, tem os dois lados, né? Mesmo a pessoa tendo uma consciência, os idosos são muito receosos, né? Então elas querem ficar muito sossegadinho, muito, né? Não são todos, né? Então, nesse caso, os filhos, principalmente, né? Então, o esposo, se ela ainda tiver, né? O esposo, a esposa, tem que decidir isso, né? Então, é uma coisa que precisamos ficar atento, né? É risco não. Agora, às vezes, o lado bom de morrer assim, de infarto, é que com os recursos que a medicina tem hoje em dia, de medicamentos, então de cirurgias, as pessoas vivem mais. Mas existem outras doenças que também podem existir alguns medicamentos ou não, por exemplo, Alzheimer, né? Uma coisa que atrapalha muito o idoso, né? vai, vai perdendo a consciência, né? Então se torna praticamente um estado vegetativo, né? Sem, parece uma pessoa, uma criança assim de 1 ano, né? Então isso também causa muito transtorno para a família, né? Enfim, então o que acontece hoje, que está vendo com o avanço da medicina, é que muitos idosos ficam muito dependentes, né? De diversas coisas, né? Dos familiares, né? Então não tem uma qualidade de vida assim que se desejaria, né? Então é isso que está tendo muitos idosos, a sociedade, é, expectativa de vida aumentando bastante. No Brasil, mais ou menos 75 anos. Mulher vive em média 5 a 7 anos a mais do que o homem, né? Agora também ver que essa questão de expectativa de vida não significa a idade média que o ser humano vive, que é muito menos, porque a expectativa de vida não inclui as mortes evitáveis, né, como acidentes de trânsito, acidentes, causas naturais também, acidentes de trabalho, até, por exemplo, suicídios, embora assim percentualmente é pequeno, né, mas também é uma coisa que acrescenta também nas causas evitáveis, né? Então, se, por exemplo, a expectativa média do Brasil, que está aí por volta de 75 anos, e com a Covid agora abaixou uns 2 anos, pelo menos, né? Estava 77 anos, baixou, agora está mais ou menos 75. Talvez até baixe mais, né? 74, por aí. Mas que acontece? A vida média do ser humano que conta, nasceu vivo, né? Já está contando, né?
Você vê que com a diminuição dos nascimentos, filho por mulher, né? Há 50 anos, a mulher no Brasil tinha em média 5, 6 filhos. Hoje não chega a dois filhos, né? Por mulher. Então, baixou muito a natalidade, né? E com isso também possibilitou um cuidado pré-natal, enfim, para a criança. Então a mortalidade infantil também reduziu bastante. Mas não é suficiente, né, para compensar essa baixa natalidade. Então o crescimento populacional diminuiu muito também, né? Na década de 50 e 60, o crescimento populacional no Brasil estava por volta de 3%. E hoje deve estar aí 1%. 1% ao ano, né? E então, é isso. São as reflexões sobre a questão de medicina, de expectativa de vida, que talvez não compense para a pessoa mais idosa. Se ela não tiver uma qualidade de vida boa, de repente não compensa viver tantos anos, né? Se ela, né, se não tiver, por exemplo, certas doenças ainda insolúveis, eu acho que talvez o Alzheimer, né? Alzheimer é o pior, né? Então, Alzheimer, mal de Parkinson e outras coisas mais. Agora, é engraçado que eu fiz 60 anos, né? E então eu estava comentando no início do vídeo que eu estive no domingo passado no atacadista com a minha irmã. Enfim, só ela que tem carro, né? Eu não tenho carro porque eu não vejo necessidade nenhuma, né? É mais despesa e trabalho, né? Eu não vejo nenhuma necessidade para mim, né? O tipo de vida que eu tenho ter carro. Eu nunca tive carro na minha vida, né? Cheguei a tirar uma carteira de motorista uns 35 anos atrás, né? Mas nunca dirigi carro. Agora motocicleta eu tive, né? Usava para o trabalho e tal, né? Mas também motocicleta, principalmente depois dos 40 anos, não acho seguro, né? Porque não tem aquele reflexo que. Depois, principalmente dos 40 anos, tornamos mais prudentes, mas perdemos tanto o reflexo, assim, a capacidade de reação, né? Que é muito necessário no motociclista. Mas enfim, então eu estive no atacadista e os caixas estava tranquilo o movimento no domingo. Mas tem poucos caixas para os normais, vamos dizer assim, né? As pessoas normais. Eu achei que como é atacadista, tem acho que muito caixas para essas pessoas que só compram comerciais, né? Que tem firmas que compram para o comércio, né? E tem acho que dois caixas para idosos. Eu pensei, só tinha duas pessoas na frente, né, do idoso. Pensei, tá lá, a partir de 60 anos, né? Então você pode usar o caixa de idoso. Até estranhei um pouco, 60 anos, você está podendo, então eu fiz 60, então deixa eu entrar aí na fila aí do caixa para idoso, né? Até tem umas cadeirinhas aí para sentar, né, na fila, né? Até eu conversei com um casal lá de idoso, né? Que você também devia ser uns pouco mais de 60 anos, né? Até perguntei para confirmar, aqui, a partir de 60 anos pode, pode usar o caixa, né? E, enfim, até fiquei preocupado, será que o caixa vai achar que pediu minha identidade para ver se eu realmente tenho 60 anos, né? Enfim, até achei curiosa a situação, né?
Usei pela primeira vez os caixa de, de idoso, né? Mas eu então estou comentando essa questão de expectativa de vida, enfim, as reflexões. Mas eu, no início, estava falando sobre a questão de astronomia, né? Então, com 12 anos, estava falando a questão das escolas, né? Então, com 12 anos, eu gostava muito de astronomia, né? Lia coisas assim na escola, viagens espaciais, né? E que até queria ser astrônomo, né? E, enfim. Então, mas depois com 15 anos, eu até comecei a frequentar um seminário também, católico. Pensei nessa possibilidade de ser, padre. Mas eu não tinha muita noção de Bíblia, nada dessas coisas, né? Mas eu tinha sociedade, minha família era. Meu pai, principalmente, era católico, mas ele não lia a Bíblia, nem tinha a Bíblia, né? Foi mais uma coisa mais de tradição, assim, de família, né? Eu acho que talvez ele nunca tenha lido Bíblia, né? Eu não cheguei a perguntar para ele, era muito reservado, né? Ele mal comentava essa questão de familiar, né? Agora minha mãe, ela tinha uma Bíblia um pouco assim gasta, assim, batista, me parece, que ela ganhou da mãe dela. Me parece que foi da mãe dela, que, que ela, me parece, minha avó materna, né? Ela se tornou evangélica. Parece que a família também era católica, que é uma grande maioria naquela época, né? Meus avós maternos nasceram na década de 1900, né? Foi 1905, por aí. Enquanto meus avós paternos eram mais velhos, né? Eles nasceram aí na década de 1890. 1890, 1895, por aí, eu não tenho a data certa. Eu não conheci meus pais, avós paternos. É isso aí, é um pouco de reflexões. Shalom, muita paz, muita luz.